Sejam bem-vindos e vamos a mais um vídeo, mais uma resposta. Hoje uma resposta ao Adventismo e ao Leandro Quadros. Eu não ia fazer esse vídeo aqui, mas eu estava olhando no YouTube acerca de línguas estranhas e me deparei com um vídeo do Leandro Quadros. Ele, como é contra a língua estranha no ensino pentecostal, ele questionou Jesus, João Batista e nenhum outro falou língua estranha. E daí, qual é o problema de Jesus não ter falado língua estranha? Qual é o problema? Jesus teria que falar língua estranha? Eu vou explicar aqui. Então eu vi que foi algo muito infundado. E eu vou pôr aqui o trechinho do vídeo dele, do áudio do vídeo, onde ele fala sobre esse assunto aí. Falando que Jesus não falou língua estranha, João Batista não falou e ninguém falou. Então eu vou dar um checkmate no Leandro Quadros definitivo e sem margem para questionamento, porque ficou muito fácil. Ele disse no vídeo aqui, que eu já vou mostrar um trechinho do vídeo para você ver, que Jesus não falou em língua estranha, nem mesmo João Batista ou qualquer outro. Eles usam passagens isoladas e descontextualizadas e dão a informação pela metade. Veja aí um trechinho do vídeo e depois a minha refutação por dentro da Bíblia. Antes eu deixo claro que não é nada pessoal, nem contra ele, nem contra adventistas, nem contra ninguém. É apenas no campo teológico, dando o meu posicionamento. Só isto. Veja aí. Será que Jesus Cristo falava em línguas? Hoje eu quero explicar para você um texto que se encontra em Marcos capítulo 16, versos 17 e 18. Não existe na Bíblia nenhum registro de que Cristo tenha falado em línguas. Várias pessoas na Bíblia não falaram em línguas, mas não percebemos Cristo falando em línguas, nem João Batista, nem muitos outros personagens bíblicos. Então você viu. É algo muito simples de explicar. Quem não entende ou usa o argumento de que Jesus não falou em língua estranha para negar este dom, conforme ensina o pentecostalismo, está mais por fora que arco de barril. Simples assim. O Leandro mostrou que está por fora do ensino pentecostal acerca deste assunto e precisa estudar mais sobre esse assunto, sobre o pentecostalismo, porque foi muito insuficiente e superficial o seu argumento. Eu vou provar para o Leandro Quadros e todos os seguidores de Ellen White que todos os apóstolos falaram línguas estranhas, inclusive Pedro. Então veja o vídeo até o final, que vou mostrar na Bíblia que os apóstolos falaram em línguas estranhas e por que Jesus não falou. Ele disse que os apóstolos não falaram, e eu vou provar que falou. Na Bíblia. Espere para ver, só espere. O Leandro Quadro diz que nem Jesus e nem João Batista e nenhum outro falou. Mas falou sim, menos Jesus e João Batista. Vamos ver por quê. Jesus e João Batista não falaram porque João Batista era da lei. E Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. Fácil. Mas os demais apóstolos falaram sim. Vamos começar. Vamos começar por Jesus. Por que Jesus não falou em língua estranha? Simples. Não falou em língua estranha porque era ele quem iria batizar com o Espírito Santo, evidenciado pelo falar em língua em todo o livro de Atos, que foi evidenciado pelo falar em língua como promessa para a igreja. Vamos ler Mateus 3, verso 11. Veja aí na sua tela que eu vou ler aqui. Disse João Batista acerca de Jesus: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele, Jesus. Veja que João Batista disse como algo futuro.
que Jesus iria batizar com o Espírito Santo após a sua subida ao céu, a sua ida ao céu. E isso se cumpriu no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. O cumprimento da promessa do recebimento do Espírito Santo. Cristo iria dar os dons para a igreja. Por isso, Jesus não falou em língua e também não existia dons ministeriais como teve para a igreja. Nem dons e nem chamados, né? Para a igreja. Por isso ele não falou. Nem João Batista também. Foi dado à igreja a partir de Atos capítulo 2. Em 1 Coríntios 12, verso 7, diz que os dons é dado a cada um para aquilo que for útil. Dom repartido para cada um. Dons que foi deixado à igreja, dado a cada um para aquilo que for útil. E no verso 10, lá diz que a outro é dado o dom de variedades de línguas e a outro o dom de interpretação. É uma pedra no sapato deles, veja bem. E eu pergunto, se o falar em línguas é apenas idioma, então como explicar o dom de interpretar idioma como um dom dado pelo Espírito Santo? Não teria a menor lógica, né? Qualquer pessoa que estudou idioma sabe interpretar idioma. Eu não sei falar nenhum idioma, então eu não sei. Será se é um dom dado para quem estudou idioma? Essa língua não pode ser idioma. Não pode ser idioma. Porque veja 1 Coríntios 14, verso 2. Veja aí. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende. E em espírito fala de mistérios. Veja, não fala aos homens, porque ninguém o entende. No dia de Pentecoste, todos entenderam. Aquilo era idioma. Todos entenderam. E essa ninguém entende, senão Deus. E aquela todos entenderam, né? E em espírito fala de mistérios. O que fala em língua não fala aos homens. Então essa língua aqui não foi a mesma dos idiomas do dia de Pentecostes, porque todos entenderam a mensagem. E esta só Deus entende. Será se só Deus entende idioma? Que idioma é este? Não tem lógica. Veja no verso 4 que diz a língua estranha, o que fala em língua edifica a si mesmo. Veja, alguém vai edificar a sua vida falando idioma? Claro que não. Essa aqui é uma língua estranha que não é a mesma. No dia de Pentecostes, até porque tem o dom de interpretar língua. O dom dado por Deus, dado por Jesus, de interpretar idiomas. Você não acha estranho? Nisso você não falou no teu vídeo. Claro que não, porque não tem cabimento, né? Então você, com todo respeito, está mais por fora que arco de barril. Ele sempre falava isso para os contradizentes do Adventismo. Então agora serviu para ele. Você está mais por fora que arco de barril. No dia de Pentecostes, cada um ouviu no seu próprio idioma, porque era necessário, para que os estrangeiros ouvissem a mensagem. Isso nunca mais se repetiu depois disto. Foi aquilo ali. Foi necessário para que todos entendessem a mensagem. Agora vamos para a casa de Cornélio, né? Na casa de Cornélio, falaram em línguas e não haviam estrangeiros. Eles dizem que língua estranha é idioma para evangelizar. Mas então foi um dom local e momentâneo. Por que não se prolongou até hoje? Se receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, por que foi só para aquele dia? E daí? E depois, por que hoje não tem o dom de idioma? Né? Não seria estranho? Porque foi algo momentâneo só para os primeiros cristãos? Na casa de Cornélio não tinha estrangeiro. Já vamos ler. Né? Em Atos capítulo 19, aqueles crentes de Éfeso falaram em línguas e não haviam estrangeiros. Todos falaram como evidência do recebimento do batismo no Espírito Santo. Veja na sua tela, vamos ler Atos 10, 44 ao 46. Veja aí que eu vou ler aqui. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro,
maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Veja, porque eles se admiraram, porque os gentios também receberam o Espírito Santo, porque ouviram eles falar em línguas. Idioma? Claro que não. Então veja que diz que o Espírito Santo foi derramado sobre eles, porque falaram em língua estranha. Esta foi a evidência. Esta foi a identificação. A língua estranha, que não é idioma. Que idioma era esse que eles falaram, meu filho? Né? Que idioma era esse? Simples assim. Né? Esta foi a evidência. A mesma coisa foi aos cristãos de Éfeso, no capítulo 19. Veja lá no capítulo 19 que eles confessaram que nem mesmo sabiam o que era o Espírito Santo. Eram convertidos, crentes, mas não tinham recebido o batismo no Espírito Santo. Depois que Paulo os ensinou, Paulo pôs a mão sobre eles e eles receberam o Espírito Santo, falando em línguas estranhas e profetizando. Esta foi a evidência semelhante à casa de Cornélio, por falar em língua estranha. Em Atos 19. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus nas águas, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Está aí, ó, muito simples demais. Simples de compreender. Esta foi a evidência, como foi na casa de Cornélio. Né? Então, provavelmente você vai assistir esse vídeo, então deixe de ensinar errado, porque isso pode ter uma consequência para você no futuro. Né? Prestar conta com Deus depois de ensinar coisas erradas para incautos, pessoas que não têm entendimento, que interpretam a Bíblia à luz de Ellen White. Os ensinos do Adventismo não são originalmente de vocês, não são. É de Ellen White. Vocês ensinam o que Ellen White ensinou. Né? Então, para encerrar o vídeo, você se lembra daquilo que eu disse no começo, que ia mostrar que os apóstolos falaram em línguas estranhas? Lembra? Pedro confessou que falou em língua estranha. Atos 10, verso 47, depois que os gentios foram batizados no Espírito Santo e falaram em línguas, Pedro confessou que eles também receberam o Espírito Santo. Veja que Pedro disse. Veja aí na sua tela aí. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Veja, quando receberam, falaram em línguas. Se eles falarem em línguas quando receberam o Espírito Santo, então será se Pedro também não falou quando recebeu? E veja que Pedro disse, estes que também receberam como nós. Então se eles falarem em língua quando receberam, claro que Pedro e os demais apóstolos também falaram. E veja que ele disse no plural, veja aí. Este que também receberam como nós no plural. Não foi só ele, foram todos, né? Todos eles, como nós apóstolos, também recebemos o Espírito Santo. E se todos no livro de Atos, quando receberam, falaram em línguas, o batismo no Espírito Santo, não confunda a regeneração, que todo crente tem o Espírito Santo, todos quando se convertem, todos, mesmo que não fale em língua, e o batismo no Espírito Santo, que é uma capacitação. É outra coisa, que eu não vou comentar aqui porque não é nosso assunto. Todo crente tem o Espírito Santo porque é ele que regenera e transforma a pessoa. Conversão sem o Espírito Santo não existe. Né? Porque é ele que convence do pecado e transforma a pessoa. O batismo no Espírito Santo é uma experiência à parte da regeneração. Não confunda as duas coisas. Né? Em outra ocasião eu faço um vídeo, se é que eu não tenho, né? Se é que eu já não tenho. Então Pedro e os demais apóstolos também falaram, pois essa é a forma. Essa era a evidência. Claro que falaram. Paulo também falou em língua, pois foi batizado no Espírito Santo no dia da sua conversão. Atos capítulo 9. E depois ele mesmo disse que falou em língua mais do que todos. Né? Atos 1 Coríntios
14:18, ele disse assim, veja na sua tela. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que vós todos. Idioma? Claro que não. Se Deus quisesse que falasse idioma, não teria problema. Não teria problema. Então a resposta do Leandro foi meio superficial e mal interpretado. Né? Textos descontextualizados e interpretou a seu gosto para se adequar ao ensino do Adventismo, que é o ensino de Ellen White. Por isso ele interpretou do seu modo. Né? Sem referência e tudo distorcido mesmo. Eles distorcem tudo a gosto deles. Né? Então é isso aí mesmo. Realmente, né, foi isso que eu falei. Memoriza bem o que eu disse. Você que é adventista, veja bem, claro que a pessoa que tem o Espírito Santo não precisa falar em língua para provar que tem. Não é isso, não. Ele disse isso e eu concordo, claro. Né? Só nessa questão aqui, claro. Não é que tem que falar em língua para dizer que tem, é pelos frutos. O verdadeiro crente é conhecido pelos seus frutos. Pela árvore se conhece o fruto, não por língua estranha. Eu sou do meio pentecostal a vida toda e eu já vi de tudo um pouco. Né? Teve até pessoas por aí que falaram em língua e depois ficaram endemoniados por aí, tiveram um surto psicótico. Até no fim do ano passado, uma crente da Assembleia aqui perto aqui, falou em língua e profetizou o culto todo, na igreja da minha mãe aqui. Aliás, no dia seguinte já teve um surto e foi levado carregado para a UPA para ser sedado lá, que deu um surto nela e queria bater em todo mundo. Então um dia cheio do Espírito Santo, outro dia surtando, de uma crise de loucura nela. E eu já vi de tudo um pouquinho, de tudo um pouco. Então, eu sou pentecostal, mas não concordo com tudo que eu vejo no meio pentecostal. Né? Não sou adventista, mas tem coisas que eu concordo. Testemunho de Jeová, adventista, né? Não é tudo, é algumas coisas, porque eles interpretam a Bíblia à luz de Ellen White. De Ellen White, da mesma forma que as testemunhas de Jeová interpretam a Bíblia à luz do corpo governante. Charles Russell, Rutherford e seus sucessores. Eu não concordo. Eu concordo com sola escritura, somente a Bíblia. A adventista não é sola escritura, porque é Ellen White que ensina coisas que não existem na Bíblia. Ellen White datou a volta de Cristo e falhou, errou. E profetizou um monte de bobagem que nunca se cumpriu e ensina sem fundamento que nem eles mesmos acreditam. Eu tenho um vídeo do Leandro Quadros aqui. Ellen White disse que Jesus herdou a natureza pecaminosa de Adão. E o Leandro Quadros diz que quem acredita nisso deve ser disciplinado. Se ela é o espírito de profecia, o ensino dela é inspirado e está em pé da igualdade com a Bíblia, você duvida da Bíblia? Claro que você não duvida. E de Ellen White você duvidou. O próprio Rodrigo Silva disse que Ellen White disse que tem vida em outros planetas e uma árvore do conhecimento do bem e do mal em cada planeta habitado. O Rodrigo Silva diz que de Gênesis a Apocalipse, em lugar nenhum, está escrito isso. Então nem eles acreditam em todas as bobageiras que essa mulher ensinou. Eu não acredito, por isso eu não sou adventista. Porque eu não acredito em Ellen White. Só a Bíblia, para mim, é suficiente. Só a Bíblia. Devemos crer na suficiência e na inerrância das Escrituras. Né? Tudo bem que eles são até remunerados, contratados para ensinar os ensinos de Ellen White. Eu até entendo a posição deles. Mas concordar, não. É isso aí, então. Se você gostou, dá um cliquezinho aí em gostei, né? Se inscreva se não for inscrito e até o próximo.